Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu queria rapidamente aqui pontuar, acho que os discursos hoje aqui vão na área da saúde mesmo, né? Então eu acho importante a gente fazer algumas referências. Primeiro, em relação à questão dos mutirões, né? Eu queria também aqui reforçar e ressaltar a posição e a postura do Hospital Santa Lúcia, através do seu diretor, o A1, né, que tem dado uma contribuição imprescindível para o Sistema Único de Saúde em Poços. Sem dúvida nenhuma, se não fosse o Santa Lúcia, a situação em Poços de Caldas seria de calamidade no atendimento hospitalar. Em que pese essas dificuldades do Estado com os repasses do mutirão, sei que o A1 determinou que as cirurgias tenham continuidade, independente desses repasses nesse momento. Quer dizer, ele vai fazê-lo para buscar os recursos depois, para não interromper a série de cirurgias lá. Isso não minimiza, né, esse distanciamento do Estado nesse processo, apenas revela o caráter e o compromisso do A1 com a questão da saúde pública em Poços. A outra questão sobre a hemodiálise, mencionada aqui pelo Jonei, Jonei, a gente tem que compreender mesmo, sabe? Existem os processos burocráticos, existem os prazos que precisam ser cumpridos, né? Mas isso vale para todo mundo, né? Isso vale para o governo federal, isso vale para o governo municipal, isso vale para o governo do Estado. É racional trazer à discussão essa questão da burocracia, dos prazos, né? O que não se pode é dar tratamento diferenciado, né? Quando sou quando é em relação a mim, tem prazo, precisa cumprir, tem burocracia. Quando é relação adversária, é incompetência, é falta de compromisso. Isso é que não pode, né? Nós precisamos todos compreender e trazer o discurso para a racionalidade. Você foi muito bem quando você veio aqui, trouxe uma explicação razoável que todos nós temos que compreender, né? O que nos dá, inclusive, autoridade para, em algum momento, fazer um enfrentamento político mais sério e mais consequente, quando os prazos e a burocracia que conspiram contra a nossa administração ou contra o governo federal sejam cobradas aqui como um fator de incompetência ou incapacidade na gestão. A outra questão que eu acho que é importante mencionar é essa questão do radônio. Isso é uma velha discussão aqui em Poços, né? Eu acho que o estudo é importante, a pesquisa é importante, essa questão, sobretudo, a gente ter dados científicos para que a gente possa identificar as regiões da cidade, mas é também importante que a gente ponha o pé no freio e não ficar muito alarmado com essa situação, não, porque nós já tivemos aqui outras notícias dessa natureza e, frequentemente, nós somos auditados aqui com pesquisas também e que dizem que Poços de Caldas não tem nenhum índice de câncer, por exemplo, diferenciado de outros municípios. Nós estamos na média, né? Portanto, em que pese essas preocupações com o radônio, elas têm que ser relativizadas, até para que a gente não possa criar também um monstro aí a assombrar toda a nossa população e assombrar as pessoas que nos visitam. Vou na direção dos leitos hospitalares, que eu acho que é uma questão central. Eu acho que primeiro a gente precisa entender o que se passa em Poços de Caldas. A primeira coisa, a Regina colocou de maneira muito precisa, que foi a substituição das áreas de internamento por áreas de especialidades. Isso a gente vem denunciando e avisando que ia acontecer há muitos anos. Há muito tempo a gente vem dizendo que essa é uma questão séria, que não se constrói área nova, aproveita-se área antiga. Portanto, nós vamos oferecendo especialidades, nós vamos oferecendo medicina sofisticada, oferecendo condições de trabalho para médicos especializados com o sacrifício do atendimento da população. Essa é uma questão, o diagnóstico da Regina está absolutamente correta nesse aspecto. Mas tem um outro aspecto que às vezes escapa da nossa percepção. 40% dos leitos hospitalares no Brasil são de pequenos hospitais, de hospitais de baixa resolutividade. O Brasil, ele tem uma média de leitos hospitalares relativamente baixa. Relativamente baixa. Nós temos em torno de 2,4, 2,5 leitos hospitalares por 1.000 habitantes no Brasil. Os Estados Unidos têm 3,1. É claro que você tem países que têm 13.
Você tem o Azerbaijão, que tem 8, mas são países que fazem uma opção pela política de saúde no atendimento hospitalar. O problema nosso é que nós temos uma quantidade de leitos estreita, mas que 40% desses leitos são de pequenos hospitais. Então, todos esses hospitais maiores, que têm uma resolutividade maior, são demandados por toda uma região. Todos os hospitais pequenos têm que mandar para cá, porque eles não têm capacidade de resolver isso lá. Então, essa é uma questão. O número de leitos não é tanto o nosso problema. O nosso problema é essa espécie de postura metropolitana que uma cidade pequena, como Poços de Caldas, tem na região. Ela é uma cidade com característica metropolitana. Se a região não tem resolutividade, é para cá que o pessoal vem buscar esse atendimento, né? Porque a questão, no Brasil, por exemplo, se nós considerarmos 20, 30 anos atrás, nós tínhamos mais leitos por habitante do que nós temos hoje. Agora, reduzir significa que nós retrocedemos? Não. Reduzir pode significar que a atenção básica no Brasil melhorou, e melhorou mesmo, né? A mortalidade infantil caiu, a longevidade aumentou, aquelas doenças infecciosas que existiam, algumas delas foram até extintas. Então, no Brasil foram extintas. Então, o que há é que um processo em que o recurso público vai para a atenção básica, e na atenção básica você tem condições de deshospitalizar. E com frequência também se faz aqui no Brasil uma certa confusão. Reduziu 13 mil leitos, 12 mil leitos. Olha, os 12 mil leitos que foram reduzidos no Brasil foi na área psiquiátrica. 8 mil deles naquelas áreas que eram pessoas abandonadas. Alguém aqui já teve coragem de ler um livro que chama O Holocausto Brasileiro? Tenta chegar a 30%, a 30ª página desse livro, para vocês verem o que acontecia em Barbacena. Foram esses leitos que foram extintos no Brasil. Isso eram fundamentais que fossem extintos, né? Então, nós temos uma situação que nós temos um número razoável de leitos, é preciso investir mais na atenção básica, mas é preciso ter presente também que temos que solucionar a questão dos pequenos hospitais para dar um mínimo de resolutividade para esses hospitais. Finalmente, eu quero concluir aqui a minha intervenção tratando da questão da Santa Casa. Eu nunca escondi a minha impaciência com a Santa Casa. Eu acho que ela, de um determinado tempo para cá, há cerca de 8 anos pelo menos, ela resolveu que ela ia se situar no padrão de gestão dela. Ela se integra ao SUS quando interessa, ela se integra ao sistema quando é conveniente, mas na gestão dela, o interesse público vem em segundo lugar, tem vindo em segundo lugar, né? Eu não conformo com uma instituição com aquele porte que tantos recursos públicos já recebeu, ter a porta fechada do ambulatório. Quer dizer, do ponto de vista administrativo, se eu sou administrador lá, isso para uma beleza, é isso mesmo que eu quero. Mas do ponto de vista da população, isso não é o correto, né? Eu acho que nós não precisamos construir um hospital em Poços de Caldas, um hospital municipal, doutor Rogério. Eu acho que nós não precisamos construir, não. Nós precisamos ter coragem e expropriar a Santa Casa e transformá-la num hospital municipal. Porque eu acho que aí a gente consegue integrar esse hospital no Sistema Único de Saúde. E não está longe disso, afinal de contas, me parece que o prédio pertence à municipalidade. Muito obrigado. Obrigado.